Vamos começar em 10 segundos. Você conhece o Mário? Mário? Que Mário? Mário Casali. São Carlos merece o novo. Vamos juntos, é hora de renovação. Você conhece o Mário? Mário? Que Mário? Mário Casali. Estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Almoçando com Mário Casali, prefeito do Partido Novo, que vai transformar São Carlos na capital da tecnologia para as pessoas que aqui vivem. Eu sou o Sidney Moura, candidato a vice do Mário Casali, e aqui ao meu lado o prefeito, o melhor candidato dessas eleições. Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aí. É um prazer estar com vocês novamente. Ontem a gente teve uma edição diferente lá com o Ney Santos, que eu estava sendo entrevistado pela TV Onix, mas estamos de volta aqui ao nosso estúdio hoje para conversar com vocês nessa nossa tradicional conversa junto com o Sidney aqui. E aquilo que a gente tem dito em todos os nossos encontros aqui de segunda a sexta-feira, sempre do meio-dia a meio-dia e 30, nós estamos aqui nessa transmissão porque não contamos com o tempo de TV que os nossos adversários contam. O Partido Novo não conta com o tempo de TV e por isso nós estamos trabalhando forte para chegar até você por meio das redes sociais, não é, Mário? É isso aí. E a gente pede, então, a sua ajuda para divulgar o nosso conteúdo. Envia aí, você que está assistindo a nossa live, envia para os seus amigos, para eles verem que a gente está aqui, para eles também conhecerem o projeto. Ajuda a gente a divulgar, pessoal. A gente depende de você. Nós não temos os cabos eleitorais que os nossos adversários têm em troca de cargo, porque a gente entende que isso não é correto. A gente trabalha para a gente ter uma prefeitura enxuta, com as pessoas necessárias e gente técnica. Então a gente precisa do povo para ajudar a gente a pedir voto e a divulgar o nosso projeto. É isso aí, não se esqueça, compartilhe, curta, mande para os seus amigos e também faça as suas perguntas, os seus comentários, porque até o fim da nossa transmissão nós estaremos lendo cada um dos seus comentários e das suas perguntas também apresentando as nossas respostas, tá certo? E nós vamos começar falando da nossa carta à população de São Carlos, a nossa carta aberta. Você deve ter recebido aí já na sua residência, no comércio. Nós passamos aí nos últimos dias visitando várias regiões da cidade de São Carlos, apresentando essa carta aberta à população, Mário. E o que essa carta diz? O que nós trazemos ao eleitor de São Carlos por meio dessa carta? Nós estamos também entregando em panfletagem em semáforos. Então a gente faz questão de ler aqui essa carta para que todos tenham acesso se você não recebeu, tá? Então vamos lá. Carta aberta. Olá, meu nome é Mário Casali e assim como você, sou indignado com a política de São Carlos. Estou cansado do descaso e das coisas velhas. Velhas práticas, velhas raposas, velhas promessas vazias. Nós podemos muito mais. Após tentar fazer mudanças através do trabalho voluntário, decidi mudar a minha vida e sair da presidência da empresa da minha família, Casali Equipamentos, em outubro de 2023, para me dedicar à nossa cidade. Me uni ao Sidney Moura, professor na rede pública há 15 anos e morador do Cidade Araci, para esse projeto que vai mudar a história de São Carlos para sempre. Vamos transformar São Carlos na capital da tecnologia para o nosso povo. Não suportamos mais o sistema corrompido que se instalou na nossa cidade. Com a sua ajuda, nós vamos mudar isso e rápido. Chega de pessoas que pedem votos e depois recebem cargos na prefeitura em troca, pagos com nosso suado dinheiro. Vamos colocar dinheiro no lugar certo. E pessoas capacitadas vão cuidar de São Carlos de verdade, com uma gestão moderna, humana e técnica. Isso já acontece com gestões do Partido Novo, por exemplo, em Joinville, Patos de Minas e no estado de Minas Gerais. E vai acontecer em São Carlos também. Não dá para esperar resultados diferentes votando nos mesmos de sempre. Nós, cidadãos de bem, se nós, cidadãos de bem, não nos unirmos, a mudança nunca vai acontecer. Me siga nas redes sociais e venha com a gente construir uma São Carlos nova de verdade. No dia 6 de outubro, faça o M, vote para prefeito, vote 30, Mário Casali. É isso aí, pessoal. Então, a gente pede que vocês ajudem a gente a divulgar. Se você receber isso aqui, tire uma foto, posta no Stories, ajude a gente nesse projeto de transformação de São Carlos. Muito bem, e hoje o nosso tema é a precarização da saúde
no nosso município. Nós E as estamos nossas aqui- propostas, obviamente. Exatamente. Está aqui o nosso plano de governo e é com base nas propostas apresentadas nesse plano de governo que nós iremos falar hoje sobre a situação da saúde em São Carlos. Falar dos problemas e apresentar soluções, mas soluções palpáveis, soluções que podem ser de fato colocadas em prática e não meras promessas vazias, né, que não levam a lugar nenhum, como temos visto aí nos últimos anos na atual administração em São Carlos. Mas, Mário, tem um ditado que diz o seguinte, que é melhor prevenir do que remediar. Uhum. Qual é a proposta principal do nosso plano de governo em relação à prevenção da saúde dos nossos munícipes? Pessoal, é muito importante atuar na prevenção. Isso faz com que a gente reduza custos, salve vidas e a gente possa atuar de uma forma muito mais abrangente na saúde de todos. A gente criou nós criamos o programa Prevenir. Esse programa vai mudar a atuação da saúde na cidade de São Carlos. Nós temos aqui um orçamento enorme utilizado na saúde, mas infelizmente muito mal utilizado. Nós não temos uma atuação na saúde das pessoas que têm doenças crônicas, na saúde das pessoas que precisam ter um acompanhamento. Isso é muito mal feito, pessoal. É muito mal feito, seja onde tem a unidade de saúde da família, seja onde tem a unidade básica de saúde. Então nós vamos ampliar esse projeto de prevenção, que é o programa Prevenir. Por que é um programa? Porque ele vai ficar ao longo de todo o tempo. O projeto tem começo, meio e fim. Um programa ele é perene. Então a gente vai estabelecer esse programa porque com isso a gente vai melhorar muito a vida das pessoas, vamos salvar muitas vidas. Então, dentro desse programa, pessoal, tem vários itens no nosso plano de governo que diz respeito a esse programa. Eu vou começar com um que é um dos mais inovadores que nós vamos implementar aqui em São Carlos, que para realizá-lo, a gente vai ter que fazer uma reformulação total na forma que está o banco de dados das informações dos pacientes, dos cidadãos aqui de São Carlos. O que nós vamos ter? Um acompanhamento das informações de cada paciente por computadores com inteligência artificial para entender como que está a saúde das pessoas e entender já baseado em padrões de comportamento, de indicadores diversos, como exames de sangue, exames de coração, diversos exames que precisam ser feitos ao longo do tempo, para que o próprio computador automaticamente diga que precisa ter ações preventivas naquele caso. Então isso vai ajudar muito a gente pegar os problemas com antecedência, para que não chegue numa situação em que a pessoa vai para a UPA com problemas seríssimos, precisando de atendimento rápido, e aí isso aumenta ainda as filas e prejudica muito a saúde de cada um. Então nós vamos fazer um prontuário eletrônico, que significa as informações dos pacientes que são levantadas, que são pedidas e obtidas em cada local do atendimento, nós vamos unificar isso, tá? Então nós vamos ter isso desde a unidade básica de saúde, desde a unidade de saúde da família, os hospitais, hospital universitário, Hospital Santa Casa, e convidar também, obviamente, a rede particular para estar junto nesse projeto, a Unimed, a Apvida, todas as instituições para a gente conseguir unir as informações dos pacientes. Não é um projeto pequeno, pessoal, é um projeto grande, mas que nós precisamos fazer isso pensando no longo prazo da nossa cidade. Uma vez conseguindo ter todas essas informações, cada novo exame, cada nova consulta que cada pessoa fizer em qualquer lugar, vai direto para esse sistema único que vai ser analisado pelos computadores e entendido, portanto, se tem que ter alguma ação. Não dependendo, obviamente, neste caso, da análise de um médico, que depois que tiver a notificação pelo computador, ele vai ser notificado e vai poder dar seguimento. Mas o que eu quero dizer é que não depende de uma ação humana para fazer a notificação. Então isso vai melhorar muito a saúde preventiva. Tem mais bastante coisa aqui, eu vou tomar uma água enquanto isso. Muito bem. Bom, o programa Prevenir, ele tem como base principal a aproximação das pessoas dos serviços de saúde. Quando a gente diz aproximação, é em todos os sentidos. Tanto de você ter o atendimento mais próximo da sua casa possível, como também de
que quando você comparecer ao atendimento médico, independente do local, seja UPA, seja posto de saúde, seja USF, seja Santa Casa, seja hospital universitário, as suas informações estejam todas à disposição para que o médico que está te atendendo conheça todo o teu histórico para que ele possa dar um encaminhamento mais otimizado em relação ao problema de saúde, ao tratamento que você precisa fazer. Exatamente. Bom, pessoal, em relação a esse atendimento que o Sidney comentou, né, que é muito importante essa proximidade. Nós vamos desenvolver programas específicos para atuar com as pessoas que têm doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, obesidade, problema no coração, diversas doenças crônicas que hoje não têm um acompanhamento próximo. As pessoas muitas vezes vão lá, por exemplo, no hospital, na Santa Casa, coloca stent lá no coração e depois fica ao relento, não tem nenhum tipo de acompanhamento próximo para verificar como que está a saúde desse paciente depois. Então isso a gente precisa mudar. Nós precisamos que os softwares que trabalham estejam configurados, já programando as consultas, já atuando para ter a agenda junto aos médicos. E uma coisa muito importante, pessoal, é que faça o acompanhamento e a confirmação das consultas. Porque um problema muito sério que a gente tem aqui em São Carlos é que, como não há um acompanhamento próximo de confirmação e as consultas muitas vezes são marcadas com uma distância muito grande, uma antecedência muito grande, muitas vezes os médicos ficam ociosos, aguardando o paciente que nem se lembra mais que tinha uma consulta, e aí a gente tem um médico que está pagando caro para ele trabalhar e sendo muito pouco efetivo, e as pessoas sem atendimento porque não consegue se garantir que a pessoa vá. Então isso também nós vamos usar a tecnologia para resolver, para garantir a efetividade do nosso sistema de saúde, tá? Então, essa questão das doenças crônicas com certeza também vai salvar muitas vidas e vai reduzir também fila na UPA, que é um outro tema importante que a gente está falando. Porque as filas na UPA, pessoal, elas acontecem, filas tão grandes, porque não está funcionando bem as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família. Então as pessoas precisam ir até a UPA porque elas não estão sendo atendidas com a prevenção. Por isso do projeto Prevenir. E quando a gente fala de UPA, Mário, isso me lembrou de uma proposta de um candidato que quer construir mais uma UPA em São Carlos. Quando, na verdade, as 3 UPAs que nós já temos na cidade não estão sendo administradas corretamente. As pessoas chegam até a UPA para fazer uma consulta médica de urgência, de emergência, e permanecem muitas vezes no interior dessas 3 UPAs que temos em São Carlos hoje por cerca de 4, 5 horas, e há relatos até de períodos maiores, né? Enquanto tem o candidato prometendo que vai fazer mais uma. Pois é, pessoal, assim, mais uma promessa populista, né? Uma promessa totalmente populista, porque esse candidato é o candidato da situação atual, o senhor Neto Donato. Ele não está conseguindo garantir, né, nem o atual funcionamento das UPAs que estão aí. Ele quer falar de fazer mais uma, ele quer enganar você. Olha só, o custo de fazer uma UPA nova, a infraestrutura de fazer é pequeno comparado ao custo de você manter. Fazer um prédio novo, colocar lá alguns equipamentos básicos, isso dá para fazer. A questão é, e o custo que vai ter todo mês para a prefeitura? A prefeitura vai conseguir bancar? Então, antes de pensar em fazer uma nova UPA, a gente tem que conseguir fazer com que as atuais funcionem bem. E as unidades básicas de saúde, unidade de saúde da família, funcionem bem. Nós vamos estudar a ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde. Isso é uma coisa muito importante, já tem gente prometendo aí que vai fazer, mas a gente quer saber se vai ter recurso para isso de fato, porque promessa vazia, vocês já estão cansados de ouvir, tá, pessoal? O pessoal faz muita promessa, estão fazendo promessas inúmeras aí nos horários eleitorais, no tempo de TV pago por nós, população, né? Que eles dizem inúmeras coisas que vão fazer, eu quero ver ter recurso para fazer tudo que eles estão falando. Então, o que nós vamos fazer é, sim, estudar isso, porque nós consideramos muito importante. A Cláudia Zani, que é a nossa candidata a vereadora, que trabalha, inclusive, ela técnica de enfermagem, que trabalha na UPA da Vila Prado, trouxe essa demanda para a gente, que ela entende que é extremamente importante, inclusive para desafogar as UPAs, mas a gente não vai fazer uma promessa infundada. Nós vamos analisar todos os custos, nem que seja a gente colocar algumas UBSs
com o horário estendido, porque todas a gente acredita que não é possível, mas algumas sim, localizadas estrategicamente em alguns locais, a gente acredita que é possível. A gente não vai fazer promessas vazias para vocês, pessoal, nós vamos fazer o que for possível para melhorar a sua vida com um time bom, um time técnico trabalhando. E aí, a hora que a gente conseguir, assim que nós entrarmos na prefeitura e que a gente fizer uma redução na quantidade enorme de cargos de confiança que existem hoje, pago com o nosso suado dinheiro, nós vamos conseguir ter mais recurso para contratar os médicos que estão faltando para atender especialidades, para fazer exames, que tem filas hoje, mais de 2 anos, diversos exames, para fazer cirurgias. Então hoje, pessoal, até uma coisa importante vocês saberem, quando o Neto Donato entrou na prefeitura, em agosto de 2022, depois em dezembro ele fez, ao apagar da luz do ano, ele fez uma mudança, uma reforma administrativa junto à Câmara de Vereadores, que aumentou em 16 milhões de reais por ano só em gastos públicos novos com salários que foram abertos, novos cargos de confiança que foram gerados na época para os vereadores que indicaram esses cargos, né? Isso todo mundo sabe como que funcionou, sabem até qual secretaria que está com cada indicado de vereadores, né? Para, na época, para o prefeito não cair. Essa aqui é a verdade, né? O prefeito ia cair, estava rolando uma CPI, o prefeito não caiu. Hoje, o prefeito apoia o Neto Donato por conta desses cargos que foram criados para os vereadores ficarem tranquilos em relação a isso. E aí, pessoal, esse dinheiro não está sendo usado, por exemplo, na saúde, que poderia estar sendo usado para melhorar o atendimento, a nossa vida na saúde. Muito bem. Uma das muitas propostas, Mário, também é a implementação da telemedicina. Aliás, a telemedicina foi aprovada no Congresso Nacional graças à apresentação desse projeto por uma deputada do Novo, a deputada Adriana Ventura, que é daqui do estado de São Paulo. Deputada Adriana Ventura, que inclusive estará nos próximos dias conosco. Fiquem atentos que nós vamos divulgar. E você terá a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela vai estar com a gente e ela é a autora desse projeto. Apresentou ele no Congresso Nacional e é uma das grandes inovações que a tecnologia nos possibilita e que pode, deve e será implementada em São Carlos, no nosso governo, nos atendimentos dentro da rede municipal. Exatamente. Os atendimentos que não precisam ter um contato pessoal, que muitos deles não precisam, a gente pode atuar com a telemedicina. E aí, pessoal, a gente pode contratar médico que está no Brasil inteiro. Porque uma dificuldade, muitas vezes, é encontrar o médico disponível para trabalhar em São Carlos, pelo preço que a gente pode pagar, etc. Né? Então, aplicando a telemedicina para assuntos que podem ser utilizados dessa forma, a gente vai conseguir contratar médicos em qualquer lugar, o cara pode estar do outro lado do mundo trabalhando, mas vai estar atendendo muito bem pacientes de São Carlos. Dessa forma, a gente vai conseguir reduzir as filas e dar um atendimento que cada um merece. A gente precisa modernizar a nossa saúde. Uma coisa importante, aproveitando, né? Tem um item aqui do nosso projeto muito importante, que é melhorar a gestão atual através do mapeamento de gargalos, retirando-se burocracias desnecessárias e otimizando os processos. Pessoal, isso é um linguajar mais técnico, mas na verdade nós estamos falando de organizar o caos que está a nossa saúde. As pessoas nos relatam direto que elas têm que falar com uma pessoa, com a outra pessoa, depois chega lá e fala, não, na verdade é na outra, leva o documento aqui, leva lá. Gente, está um caos e a população está perdida. Nós precisamos humanizar esse atendimento, organizar esse atendimento e nós vamos criar uma equipe de atendimento para que as pessoas consigam tirar as suas dúvidas e entender qual o fluxo que elas devem seguir para resolver os seus problemas. Porque hoje as pessoas ficam totalmente perdidas. Eu recebo direto no meu próprio Instagram as pessoas falando comigo, que sou candidato, falando como que você pode me ajudar a resolver esse problema. Porque eu converso na prefeitura, eu não sei nem com quem conversar, cada um fala uma coisa, eu estou perdida, eu estou perdido. Então nós vamos criar um atendimento para ajudar cada cidadão a entender o que fazer para resolver o seu problema, até que a gente tenha todo esse fluxo regulamentado, todo esse fluxo otimizado, para que não tenha mais necessidade, né? Para que não tenha mais necessidade dessas pessoas atendendo, para tirar essas dúvidas, né? A gente espera que a gente consiga fazer isso rápido, porque aí em cada atendimento, cada pessoa já vai dar o direcionamento e as coisas fluem. Mas enquanto isso, nós vamos criar esse projeto, essa equipe de atendimento, para que você possa tirar as suas dúvidas e entender o fluxo para que você seja bem atendido. Muito bem. Nós estávamos falando aqui na semana passada
sobre aquele índice que foi divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado, que colocou São Carlos na rabeira dos municípios paulistas pela má qualidade da gestão pública. E esses índices levam em conta várias áreas, inclusive a saúde. É por causa da atual situação que se encontra a saúde é que nós ficamos na rabeira desse índice em todo o estado de São Paulo, e no nosso governo esse índice vai subir. Nós iremos trabalhar para colocar São Carlos entre as melhores cidades para se viver a partir de uma gestão pública que vai transformar de fato, como o Mário tem falado, a organização, a gestão dos recursos, a otimização das agendas, dos protocolos, a otimização dos atendimentos, para que você seja sempre avisado a tempo para confirmar a sua consulta, para comparecer. Aliás, isso se tornará um pouco até menos importante do que é hoje, porque hoje, de fato, as consultas estão demorando demais. As filas dos exames estão enormes e nós não temos acesso. Se você é um cidadão comum que tem o seu exame médico marcado, muitas vezes, sem nem mesmo saber qual será a data, você não consegue conferir isso em lugar nenhum. Nós deveríamos ter essa lista centralizada na saúde, não só em relação à saúde, em relação aos outros serviços públicos também, não é, Mário? Exatamente. No nosso governo teremos a centralização dessas listas. Exatamente, a gente não tem informação de filas, não tem informação de fila de creche, fila de exame, fila de cirurgia, você não tem, você entra no portal da transparência do município e não existe isso. A gente precisa ter essa transparência. A gente sabe que não tem isso porque a fila é longuíssima. Se eles forem publicar, aí fica mais fácil de mostrar o desastre que é essa administração. Né? Muito bem. Bom, Mário, para finalizar esse tema da saúde, nós temos aí no nosso plano de governo o programa Paz no Sono. O que é o programa Paz no Sono? Muito simples, a gente tem que ter paz no nosso sono, né? E a gente tem hoje em São Carlos problemas diversos que a gente tem que ter uma medida muito firme da nossa prefeitura em relação a ser cumprida a nossa legislação. Desde as motos que têm escapamentos adulterados, que fazem um barulho enorme na nossa cidade, muitas vezes eventos que são feitos sem o devido segmento da lei, regularização de caminhões, carros, enfim, tudo aquilo que hoje perturba o sono. A gente colocou paz no sono, é claro que o foco é mais à noite, quando a gente fala de perturbação em relação a som, mas isso vale, tudo que a gente vai fazer vale também para durante o dia. Por quê? Porque isso também tem a ver com prevenção. Se a pessoa não consegue dormir bem, se tem um bebê em casa, como eu tenho hoje, um bebê de 1 mês, né? Vai fazer 1 mês, hoje é dia 10, né? Vai fazer um mês depois de amanhã. A gente tem um problema com barulho de escapamento, que é uma perturbação enorme. Idosos têm essa dificuldade também, muitas vezes. E todo Autistas sofrem muito com esses barulhos. Sofrem muito. Então a gente tem que ter uma ação muito firme da prefeitura de não aceitar essa questão. Então, uma coisa, por exemplo, que existe, que nós vamos implementar aqui. Nós vamos colocar uns radares que vão pegar um decibelímetro. Ele vai verificar a altura do som que está saindo do escapamento, da moto, do carro, etc. E já vai aplicar uma multa automaticamente. Nós vamos colocar isso em alguns lugares na cidade estratégicos, para que, inclusive, não precise de ação humana para fazer isso. E aí essas pessoas, se quiserem ficar desviando da rota, vai dificultar a vida delas, de forma que elas passem a regularizar, para que não tenha mais essa vantagem, digamos assim, que por algum motivo elas entendem que é alguma vantagem de ter esse escapamento dessa forma, né? Muito bem. Eu disse que a gente ia finalizar com paz no sono, mas nós não falamos ainda de saúde mental. Sim. E saúde mental é importantíssima, é uma grande dor da nossa população, tanto o atendimento de saúde mental para crianças e adolescentes, como para adultos, como também para pessoas idosas. Há um verdadeiro apagão na saúde mental de São Carlos, e isso não é de agora, faz anos. Como vocês sabem, eu fui conselheiro tutelar nos últimos 4 anos, e durante os 4 anos exercendo o mandato como conselheiro tutelar, muitas vezes tivemos até mesmo de representar a prefeitura municipal via Ministério Público, ou até mesmo encaminhar essas famílias para atendimento da Defensoria Pública, porque elas, depois de muita insistência, chegaram à conclusão de que não conseguiriam por si próprios uma consulta, um atendimento adequado de saúde mental no município, Mário. Quais são as propostas que nós temos para apresentar para a população? Bom, pessoal, nós vamos colocar profissionais
que façam esses atendimentos. Hoje nós não temos os profissionais, como por exemplo, os médicos, esqueci o nome Nós temos várias áreas, né? Nós temos os psicólogos. Eu esqueci o nome do médico agora. Psiquiatra. Temos os médicos psiquiatras. A gente precisa ter equipe de psicólogos, terapeutas ocupacionais. Então a gente vai, uma vez, fazendo esse enxugamento de cargos que existe enorme, de gastos desnecessários dentro da prefeitura. A gente vai poder alocar em profissionais que a gente precisa contratar para que a gente tenha o atendimento correto dessas pessoas, tá? Nós vamos trabalhar para ter também o atendimento dentro de casas específicas para atender pessoas que chegam com surtos, tá? Isso, São Carlos tem um problema enorme em relação a isso. Muitas vezes eu ouvi relatos de pessoas que chegaram na UPA com uma tentativa de suicídio, que ficaram lá dentro aguardando atendimento e depois fugiu, porque ninguém conseguiu levá-la para lugar nenhum. Lá no Sistema CROSS não conseguiram levar para um atendimento especializado. Isso nós precisamos mudar aqui em São Carlos. A gente precisa, uma cidade do nosso porte, precisa ter esse atendimento especializado, precisa ter um local para receber essas pessoas, uma atenção especializada, tá? Então, saúde mental é um problema muito sério que a gente vive na nossa sociedade hoje em dia. E uma coisa muito importante que eu quero falar em relação a isso, que está no nosso plano de governo, é a importância de fazer atividades físicas. Nós colocamos aqui, tanto na parte do esporte, quanto aqui na parte da saúde, a questão da gente ter parcerias com o setor privado, com atividades de terceiro setor, ONGs, organizações sociais, para que a gente incentive as pessoas, fazer programas de incentivo para as pessoas fazerem atividades físicas. Ter nas praças próximos das pessoas aqueles equipamentos de exercício. Uma coisa que nós vamos colocar é ter pessoas para atuar nessas praças, como estagiários, como profissionais de educação física, para estarem presentes em determinados horários, para ajudar os idosos, as pessoas que estão indo lá fazer os exercícios, porque isso é importantíssimo, inclusive como prevenção. Dentro do nosso programa Prevenir, as pessoas fazendo exercício físico, isso tem prevenção de diversas questões da saúde. Porque, pessoal, na verdade, o que eu sempre digo é o seguinte: o nosso corpo ele foi feito para fazer exercício, ele foi feito para se movimentar, não para ficar aqui sentado durante o dia numa mesa. O nosso corpo, quando ele foi feito, o design dele, digamos assim, lá atrás, né, como dentro da evolução, ele era utilizado o dia inteiro em movimento, certo? A gente lá atrás na caça, na pesca, fazendo as coisas que faziam lá. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se movimentar. E quando a gente não se movimenta, a gente está colhendo os malefícios de não se movimentar. Então, isso é muito importante, nós vamos estimular e fazer programas em relação a isso na nossa cidade. Muito bem, agora a gente vai para os comentários e as perguntas que estão sendo feitas aí dentro da nossa live. E nós temos a participação do Bruno Cassimiro. Ô Bruno, muito boa tarde para você, obrigado aí pela sua participação. O Bruno está dizendo o seguinte, Mário, ele está dizendo que foi feita uma série de promessas em relação à abertura de UPAs em vários bairros e que não foram cumpridas, como é o caso do Parque do Bosque, né? Promessas que foram feitas no passado e que evidentemente não foram cumpridas. Os nossos adversários, eles vivem de promessas, né? Pois é, Bruno, obrigado pela pergunta aí, pelo comentário. Exatamente, eles vivem de fazer promessas, de gerar expectativas e esperanças nas pessoas que depois não se materializa. Então, a gente não vai fazer esse tipo de promessa absurda, tá? A gente tem responsabilidade nas coisas que a gente fala. Então, eu falo a todos, tomem muito cuidado com o que vocês estão ouvindo aí dos adversários, essa velha política, essas velhas práticas de prometer mundos e fundos que depois não se realiza e aí quem perde somos todos nós. Então, tenham atenção, nós estamos falando aquilo que a gente entende que é possível fazer. Nós vamos colocar uma equipe boa para trabalhar, para executar o que a gente está falando que vai fazer. Muito bem, e para finalizar, a participação da Ana. A Ana está dizendo aí, assim, é isso aí. Tecnologia a serviço da população. Muito obrigado, Ana, pela sua participação. Obrigado, Ana. E eu quero falar de um último tema que não foi falado também, a questão dos remédios. Hoje a gente tem uma falta muito grande de remédios, seja na farmácia central, seja em diversos locais.
e a gente precisa garantir que haja um bom planejamento em relação aos remédios, seja o alto custo, seja os básicos, porque hoje muitas vezes não é nem falta de dinheiro, é falta de gestão, de planejamento em relação ao que está disponível. E muitas vezes o remédio está disponível do outro lado da cidade, mas não está naquele local onde a pessoa está buscando, e a gente precisa otimizar isso, tá? Então isso é feito com gestão, e aí nós vamos também trabalhar para melhorar a disponibilidade dos remédios, tá? A gente já vai avaliar a possibilidade de colocar em UPAs, em unidades básicas de saúde que tiver extensão de horário, inclusive, para que facilite a vida de cada cidadão. Muito bem, nós estamos terminando então a nossa live de hoje, nós não temos mais perguntas, então nós vamos finalizar, mas antes de finalizar eu gostaria de comunicar a você de duas coisas. A primeira é que logo mais à tarde, às 14 horas, nós estaremos no Jardim Ipanema, numa grande ação de mobilização. Não é 14 não, é mais tarde, né? Acho que é 16. Não, divulgamos a partir das 14. Porque depois, às 17 horas, você estará caminhando para uma entrevista. Tá certo, desculpe. Então, às 14 horas, nós estaremos no Jardim Ipanema, numa grande ação de mobilização, com os nossos voluntários, com os nossos candidatos a vereador. O Mário estará presente, eu estarei presente, e nós estaremos fazendo essa caminhada, conversando com os comerciantes do Jardim Ipanema e também com os moradores. Então, você que é aí da região do Jardim Ipanema, venha se juntar a gente a partir das 14 horas, nesse grande encontro onde nós estaremos nas ruas do bairro, falando com os comerciantes e com a população em geral. E vocês estão convidados para nos acompanhar nessa ação de mobilização e nos ajude a distribuir os nossos santinhos, né? E falar com a população, apresentando as nossas propostas e o nosso plano de governo. E para encerrar agora, sim, eu quero pedir para que você, mais uma vez, compartilhe o nosso conteúdo com os seus amigos, com os seus parentes, com os amigos que você tem no grupo de WhatsApp, nas redes sociais, e nos ajude a chegar ao maior número possível de pessoas para que São Carlos conheça que há uma opção de transformação de verdade para a cidade de São Carlos, que é a única opção que vai mudar a cara de São Carlos e vai melhorar a nossa qualidade de vida. Não é, Mário? É isso aí, pessoal. Vamos junto que vai dar certo. Está crescendo muito o nosso projeto. A gente conta com você. Ajude-nos a divulgar. No dia 6 de outubro nós vamos fazer o M de Mário e digitar 30, porque vai dar certo, pessoal. Nós vamos conseguir fazer um movimento histórico na nossa cidade. Vamos junto. Forte abraço a todos e boa terça para todos aí. Muito obrigado, boa tarde e até amanhã ao meio-dia. Até amanhã. Você conhece o Mário? Mário? Que Mário? Mário Casali. São Carlos merece o novo. Vamos juntos, é hora de renovação. Você conhece o Mário? Mário? Que Mário? Mário Casali. A voz do povo ecoa, é a melhor escolha. Mário Casali. Vamos juntos, cidade que cresce. Ele é o prefeito que São Carlos merece. Não dá mais, é muita roubalheira, é muita buraqueira pra fazer o novo de verdade.